Bom dia, meus queridos. Tudo certo com vocês? Espero que vocês já estejam com um pouco de saudade de mim, né? Eu estou com um pouquinho de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem também, né? Acredito que vai demorar mais um pouquinho para a gente se reunir pessoalmente aí para ter aquela aula legal em sala de aula com todo mundo, com vocês perguntando. Mas, por enquanto, a melhor maneira que nós temos é através da maneira online. Eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho das leis de Newton, né, tentando explicar um pouquinho sobre as leis de Newton para vocês. Espero que vocês gostem. Eu não sou youtuber, estou, né, aqui tentando, fazendo o meu melhor, mas às vezes é difícil, né? Porque quando a gente está lá na frente da sala de aula, eu olho para cá de vocês empolgados, né? Sei que alguns sempre estão empolgados, então isso anima, né? Aqui não tenho vocês para me animar, então vou tentar ficar animado aí para tentar animar um pouquinho vocês quando estão assistindo a aula, porque ninguém merece assistir uma aula triste, né? Então vamos tentar aí ser o mais alegre possível, né, já que muitos não gostam de física. Eu, vocês sabem que eu sou apaixonado pela física, né? Então, física é a minha vida, então vou tentar passar um pouquinho aí disso para vocês. Então, vamos começar a apresentação agora. Só deixa eu aqui pegar a apresentação para vocês. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leis de Newton, ok? Então, para começar um pouquinho, a gente vai se lembrar um pouquinho. Até agora a gente estudou cinemática. Cinemática era o estudo do movimento, sem se preocupar com as suas causas. Eu não me preocupava, só queria saber com qual velocidade o corpo estava, a aceleração dele, né, a posição final dele, a posição inicial, mas não me preocupava com a causa que aquilo aconteceu. Agora, a dinâmica, ela vai se preocupar com a causa, ou seja, por que aquele corpo atingiu aquela velocidade, por que aquele corpo teve aquela aceleração, por que ele foi até na posição tal, né? O que fez aquele corpo entrar em movimento, o que fez aquele corpo frear. Então, agora a dinâmica, a gente se preocupa com essas coisas, com as causas que fizeram aquele movimento acontecer. Tá? A primeira pessoa que pensou sobre isso, não que pensou sobre isso, mas que sintetizou ideias sobre a dinâmica dos corpos, né, sobre forças e essas coisas, foi Isaac Newton. Tá? Então, hoje a dinâmica se baseia em 3 leis de Isaac Newton. Tá? E essas 3 leis falam praticamente sobre forças, né? Porque a força é o que faz esse corpo entrar em movimento, faz ele parar ou faz ele permanecer em seu movimento atual, no seu movimento constante, ou permanecer parado também, né? Eu estou aqui paradinho na frente de vocês porque as forças, elas estão equilibradas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar pela primeira lei, né, de Newton, que é a lei da inércia, tá? Então, primeiramente, vamos entender o que essa lei da inércia diz. Ela fala basicamente o quê? Dos corpos permanecerem em repouso, né, ou na inércia, né, ou seja, parados, né, ou no movimento constante. Tá? E eu tenho 2 hipóteses para isso acontecer. A primeira hipótese é no corpo A, né? Só deixa eu pegar aqui meu laser, voltando aqui, agora estou com laser, o corpo A, ele está paradinho, porque não tem nenhuma força agindo sobre ele. Então, por tendência, vai continuar parado ou em movimento constante. Tá? Agora, no exemplo B aqui, ó, eu tenho 2 pessoas empurrando. Essa primeira pessoa aqui está fazendo uma força F1, né, pro, lá para um lado, e a outra pessoa está fazendo uma força F2 para o outro lado. Tá? Se essas 2 forças forem iguais, esse corpo vai permanecer parado ou com velocidade constante. Tá?
Então, se o somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo for igual a zero, ele vai permanecer em repouso ou com um movimento uniforme, tá? Então, essa é a primeira lei de Newton, né? O que que ela diz? Vamos sintetizar aqui rapidinho. A primeira lei de Newton, que é a inércia, diz que se o somatório das forças sobre o corpo for igual a zero, esse corpo vai permanecer em repouso ou em movimento constante, tá? Ah, professor, mas se não tiver nenhuma força, qual é o somatório das forças sobre esse corpo? Zero. Ele vai permanecer o quê? Em repouso ou em movimento constante. Ok? Então, aí nós temos a primeira lei de Newton. Aqui vamos ter um exemplo aqui, ó, para vocês entenderem o que é esse somatório das forças. Então, eu voltei aqui para o meu corpo B, tem duas pessoas, né? Uma empurrando numa direção, num sentido e a outra empurrando no outro sentido. Ambos estão fazendo a mesma força, de 10 newtons. Se eu somar essas forças, o que vai acontecer? Eu somando as forças ali, ó. As forças estão na direção X, tá? F1 e F2. Quanto vale F1? 10. E F2, vou botar que vale menos 10, porque está no sentido oposto. Sempre que está no sentido oposto, eu uso o sinal oposto. Um eu usei mais, o outro eu vou usar menos. 10 menos 10 vai dar 0. Então, esse corpo vai permanecer em repouso. Se ele tivesse uma velocidade, ele ia permanecer com essa velocidade constante. Tudo bem? Agora, um próximo exemplo, quantas forças são diferentes, tá? Ou seja, uma força de 15 newtons de um lado e uma força de 10 newtons por outro, né? Já só pela ideia que a gente conhece, né, para onde que esse corpo vai se movimentar? Vai se movimentar no sentido da força de 15 newtons. Então, nesse corpo, ele vai vir para cá, essa direção aqui do laser. Então, vamos ver aqui, ó, vamos somar as forças, né? Botei ali, ó, F1 vale 15 e F2, no sentido oposto, vale menos 10. Se eu somar as duas, vai dar F1 mais F2 vai dar igual a 5 newtons. Então, esses 5 newtons vai colocar esse corpo para se movimentar para a direita, num movimento que a gente chama de movimento acelerado. Ok? Por quê? Porque tem uma aceleração que vai ser provocada por essa força aqui de 5 newtons que sobrou. Né? Esse somatório das forças, a gente vai ver que a gente vai chamar de força resultante. Então, todas as forças que aplicam num corpo, ela é chamada de força resultante. Tá? Então, o somatório de todas as forças é igual à força resultante sobre aquele corpo. Isso é importante para a gente entender a segunda lei de Newton, né? Que diz o quê? Que todo somatório das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Esse somatório de forças, como eu já disse, vai ser a nossa força resultante, ok? Então, ali, ó, o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a nossa segunda lei de Newton. Né? Então, agora, o somatório vai ser diferente de zero. Se ele vai ser diferente de zero, ele vai provocar uma aceleração nesse corpo. Ou seja, esse corpo ele vai modificar o movimento dele. Ele vai modificar a velocidade que ele vai ter por causa da aceleração. Então, vamos fazer aqui, ó, o somatório desses exemplos. Tem uma força de 15 e uma força de 10, como no outro caso. Tá? Então, ali eu tenho a massa, tenho a aceleração do corpo, né? O Mzinho ali vai ser a massa. Aqui é a massa. O A vai ser a aceleração. E aqui eu tenho o somatório das forças, que também vai ser pode ser chamado de força resultante. Tá? Então, agora vamos entender a unidade dessa força, né? Porque uma força tem unidade. E essa unidade de força, em homenagem a Isaac Newton, ficou com o nome de Newton. Tá? Então, vamos lá entender um pouquinho sobre essa unidade. A massa do Sistema Internacional é medida em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Isso tudo a gente já sabe, né?
Então, o que significa o Newton? Newton nada mais é do que o quilograma da massa multiplicado pelo metro dividido por segundo ao quadrado. Então, essa aqui ó, é o significado da unidade de força, que é o Newton. Então, professor, lá na prova eu posso colocar apenas o Newton? Pode. Professor, mas eu esqueci, quero colocar tudo. Posso colocar quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado? Pode, porque é a mesma coisa. Ok? Tem o mesmo significado. Tá? Então, agora a gente vai para a terceira lei de Newton, que diz que toda ação tem uma reação. Isso aí vocês sabem da vida de vocês, toda ação que a gente faz na vida tem uma reação. Na física isso também acontece, né? Toda ação tem uma reação. Então, aqui, ó, eu tenho o homem ali, ele empurra o carro, ele está fazendo uma ação. E qual é a reação? O carro empurra ele. Tudo bem? Então, se eu der um soco numa parede, a parede vai dar um soco na minha mão. Então, toda ação tem uma força de reação. A gente fala que as forças, elas são sempre impares, né? Ou seja, uma ação sempre vem com uma força de reação, que tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor. Se eu empurro um carro com 20 newtons, esse carro vai me empurrar de volta com 20 newtons. Só que na mesma direção, só que em sentido contrário, né? A direção é essa reta que passa aqui, ó, por dentro das duas forças, tá? Só que o sentido, pode ver que é contrário. A ação aponta num sentido e a reação aponta no outro sentido. Mas o módulo delas e a direção é a mesma, tá? Para ver se a gente entendeu um pouco sobre as leis de Newton, a gente vai fazer um exercício, tá? Ó, exemplo 1. Uma força horizontal de 3 newtons e outra vertical de 4 newtons atuam sobre uma massa de 10 quilos. Qual a aceleração desse objeto? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Vamos desenhar nosso corpo aí de 10 quilos com a força horizontal de 3 newtons e a força vertical de 4 newtons. Então, isso aí que nós temos, né? Tudo que estava escrito ali, eu desenhei no esquema ali do desenho. Essas duas forças estão sendo aplicadas nesse corpo. Então, agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, que diz o quê? Só que a gente só tem que cuidar um pouquinho, porque agora a gente vai aplicar ela na horizontal e na vertical, por questões de facilidade, tá? Porque senão eu teria que somar as duas forças, que a gente vai ver nos próximos slides, como a gente faz o somatório delas, tá? E depois aplicar a segunda lei de Newton. Ou eu posso aplicar por partes, porque primeiro eu vou aplicar na horizontal e depois eu aplico na vertical. Primeiro na horizontal. Qual é o somatório de todas as forças na horizontal? Só tem uma, a de 3 newtons. Então vai ficar o quê? 3 newtons é igual a massa que vale 10 vezes a aceleração na horizontal, que eu chamei de AX, né? O X na horizontal e o Y na vertical. A X vai, então, eu passo 10 dividindo, né? O 10 passa dividindo. 3 dividido por 10 vai dar 0,3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração na horizontal é de 0,3 metros por segundo ao quadrado. Agora, nós temos que fazer a mesma coisa na vertical. Somatório das forças, segundo a lei de Newton, né? Então, a força na vertical, que eu chamei de Fy, vai ser igual a massa vezes a aceleração na vertical, que é o AY. Mesma coisa, substituir, a aceleração na vertical é 4, a força na vertical é 4 e a massa é 10. E vamos calcular a aceleração a y, que vai ser 0,4. Né? O 10 passa dividindo, 4 dividido por 10 é 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos a aceleração na horizontal e na vertical. Tá?
Ah, professor, mas em qual direção e sentido é essa aceleração? Na mesma direção e sentido que a força foi, que a força estava. Então, essa aceleração tem a mesma direção e sentido que a força Fx, e a aceleração AY tem a mesma direção e sentido que a força Fy. Tá? Ah, professor, mas eu quero calcular a aceleração total, ou seja, o módulo da aceleração. A gente vai ver nos próximos blocos como que a gente faz isso, mas eu já vou antecipando aqui como que a gente calcula, porque a maioria já sabe como que a gente faz isso através do teorema de Pitágoras. Porque, ó, se a gente perceber aqui no desenho, eu tenho um lado do triângulo, que é esse aqui, tenho o outro lado do triângulo, e tenho esse aqui que seria a nossa hipotenusa. Ah, professor, mas esse triângulo aí está muito esquisito, né? Mas eu consigo formar só trazendo esse vetor aqui, ó, né, o Fy, se eu consigo encaixar ele perfeitamente aqui, fechando o nosso triângulo. E aí, fazendo um ângulo de 90 graus, eu posso aplicar Pitágoras. E para calcular esse módulo da aceleração, seria o quê? Né? Elevar a aceleração ax ao quadrado, mais a aceleração ay ao quadrado, e somar os dois valores e tirar a raiz quadrada deles. Então, nesse caso, a aceleração seria 0,5 metros por segundo ao quadrado. Né? Eu aconselho vocês pegarem, nesse caso, dar uma parada no vídeo, pegar a calculadora e tentar calcular para ver se vocês entenderam. Tudo bem? Né? Eu fazer esses exercícios, né, junto comigo aqui no vídeo, para ver se vocês entenderam certinho. Tudo bem? Então, vamos agora para tentar entender mesmo essa parte aí de decomposição de vetores. Tá? Já falei um pouquinho sobre os vetores na aula de vocês. Os vetores, ele tem que ter o quê? Módulo, que é um valor, sentido e direção. A professor, mas a força também tem módulo, sentido e direção. Então, a força é uma grandeza vetorial. Então, por isso que a gente tem que trabalhar ela como uma grandeza vetorial. Tem que trabalhar ela como vetor. Então, agora a gente vai entender um pouquinho sobre essa decomposição de vetores. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho a força F, que é a força que o menino está puxando o carrinho através de um fio. Né? Essa força F ela pode ser decomposta em duas outras forças. Uma na direção X e uma na direção Y. Através, ó, essa aqui, ó, é na direção X e essa aqui é na direção Y. Formando um triângulo, igual o nosso exemplo ali, tá? E dessa maneira eu consigo decompor essa força, né? Eu consigo calcular quem vai ser Fx, quem vai ser Fy, ou quem é o módulo da força total. Para isso a gente precisa se lembrar um pouquinho do teorema de Pitágoras, né? Que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, que é o H, né? Que é o lado maior do triângulo aqui, é igual a um cateto ao quadrado, que eu chamei de A, mais o outro cateto ao quadrado, que é o B. Tudo bem? Então, H ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que foi que a gente usou no exercício para resolver o exercício anterior. Quando podemos usar esse teorema de Pitágoras? Então, o teorema de Pitágoras pode ser usado quando eu tenho um ângulo de 90 graus. Tá? Aqui, então, podemos usar o teorema de Pitágoras. Né? E quando sabemos dois lados e queremos encontrar o terceiro. Então, se eu sei dois lados desse triângulo e quero encontrar o terceiro, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, professor, mas eu só sei um lado e um ângulo. Daí eu tenho que usar outra ferramenta. Tá? Ó, então, aqui, ó, e quando temos apenas informação de dos lados do triângulo, nesse caso tem 2,8, eu preciso também saber o ângulo que eu tenho nesse triângulo.
Então, eu tenho um lado e um ângulo, eu consigo calcular quanto vale o outro lado do triângulo, né? Quanto vale os outros lados desse triângulo. Então, eu posso calcular o cateto oposto ou posso calcular o cateto adjacente. Ah, professor, mas como que eu sei quem é quem? Muito simples. O cateto adjacente é o cateto junto com o ângulo. E o cateto oposto é o cateto que está aqui, ó, no lado oposto do ângulo. Adjacente junto com o ângulo. Ó, esse cateto fecha aqui com o ângulo. O cateto oposto está no lado oposto do ângulo. Ok? E a hipotenusa é o lado maior. Então, vamos aqui, ó. Só mas se mudar o ângulo, claro que vai mudar o cateto. Esse passa a ser o cateto adjacente e esse aqui passa a ser o cateto oposto. Tranquilo? E como que a gente faz isso? Usando relações trigonométricas. Para ser fácil, a gente vai usar uma maneira bem simples, parece bem idiota, mas é bem simples de decorar, que é o soca-toa, tá? O que é esse soca-toa? O bom que é fácil decorar, né? Soca-toa. A primeira letra significa a relação trigonométrica. Então, o S significa o seno, aqui o cosseno, e é aqui a tangente do ângulo. E o resto, o O é o cateto oposto, o A é o cateto adjacente e a hipotenusa é o H. Olha que legal que fica. Ó, só seno é igual a cateto oposto, né, ó, S, O, H. Só seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Agora vamos para o K. O K é o cosseno do ângulo, é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó. C, A, H. E o último, o TOA, é a tangente θ é igual ao oposto sobre adjacente. Ó. Tangente, o T, o oposto, o O, e o adjacente, o A. Então, soca toa. Uma maneira para vocês conseguirem decorar aí essas relações trigonométricas que a gente vai usar, tá? Isso aí é muito importante em matemática, em física, tá? Então, é importante que vocês decorem isso aí. Como que a gente pode usar isso aqui? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, tem um vetor C, um ângulo θ, tá? Então, o C vai ser quem? A nossa hipotenusa, o nosso H. O CX vai ser o nosso cateto adjacente, que é o nosso A. E o CY vai ser o cateto oposto, que é o nosso O. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular aqui. Ó. Se eu quero, vamos dizer que eu vou querer encontrar o CX. O CX é o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente, a gente vai usar o K. K é cosseno do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui, ó, cosseno de θ, o CX vai ser o nosso A, o nosso cateto adjacente, e o C é a nossa hipotenusa. Também posso fazer relações, né? Posso pegar o C aqui, ó, passar multiplicando, então eu vou ter que CX é igual a C vezes cosseno de θ. Se eu quiser calcular o cateto oposto, que é o meu CY, né? Se eu quiser calcular CY, vou usar, já que é o cateto oposto, o só, que vai ser seno de θ é igual a CY sobre C. Também posso fazer a relação e também
Isso aí. Agora, podemos fazer um exercício para entender como que funciona essas relações trigonométricas. Então, vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Exercício 1. O vetor força F, representado na imagem, possui módulo F 15 newtons e está inclinado por um ângulo de 40 graus em relação ao eixo X. Determine quais os componentes horizontais e verticais desse vetor. Então, vamos lá. O F vale 15 newtons. E eu vou querer os componentes horizontais, que é o Fx, e o componente vertical, que é o Fy desse vetor. Então, vamos lá calcular. Começar pelo horizontal. Né? O ângulo que ele me deu foi com um ângulo de 40 graus em relação ao eixo X. Então, o ângulo está aqui embaixo. Então, o Fx, vai ser o nosso cateto adjacente. E o Fy vai ser o nosso cateto oposto. Então, vamos começar pelo horizontal. Fx. Então, vamos lá. Cosseno do ângulo, que é cosseno de 40 graus, é igual ao nosso cateto adjacente, que é o nosso Fx, que queremos encontrar, sobre 15 newtons, que é a hipotenusa. Resolvendo isso aqui, vocês pegam a calculadora, só peço com cuidado de vocês, que tem que estar na opção de graus, tá? Lá na calculadora é o degree, para conseguir fazer essa continha. Se tiver em radianos, claro que não vai fechar a conta, tá? Então, fazendo a conta, então, a meu Fx é 11,5 newtons. Se vocês perceberem, o valor dele é menor do que 15, claro, porque a hipotenusa sempre tem um valor maior. Então, Fx vale 11,5 newtons. Agora, a gente vai calcular na vertical. Mesma coisa, né? Só que agora eu vou ter que pegar o só, que é o seno de θ sobre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 40, Fy é o meu cateto oposto sobre a hipotenusa, que vale 15 newtons. Fazendo a continha, vai dar 9,64 newtons. Então, terminamos esses exercícios decompondo as forças em Fx e Fy. Tá? Então, essa parte parece um pouquinho complicada, mas depois que a gente faz alguns exercícios, ele se torna simples. Eu vou estar passando uma listinha de exercícios para vocês, tá? Não só para a aula de hoje, mas para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Mas como atividade, vocês vão ter uma atividade para entregar na semana que vem, tá? Via e-mail, que vai ser a construção de um infográfico sobre as leis de Newton. Então, o que vocês têm que fazer? Desenvolver um infográfico que contenha representações e informações sobre quem? As leis de Newton. Tá? Vocês podem usar desenhos, pode ser digital, pode ser manuscrito. Tá? Vocês vão escolher a maneira que vocês quiserem. Se for manuscrito, é só bater uma foto e enviar por e-mail. Tá? Eu prefiro por e-mail porque o e-mail eu consigo armazenar de uma maneira melhor. Tá? Então, vocês têm uma semana, porque é uma atividade simples. Tá? Façam pesquisa nas fontes que vocês quiserem. Tá? Usem a criatividade para tentar, né, mostrar para mim que vocês entenderam o que são as leis de Newton. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula online. Semana que vem eu vou estar gravando mais uma aula, tá? Semana que vem eu vou falar um pouquinho de forças e espero que vocês continuem bem aí na casa de vocês e torcendo que logo, logo a gente volte para as atividades presenciais, que é o contato é mais fácil de ensinar com o contato pessoal lá. Tudo bem? Um grande abraço a todos e fiquem bem.